Alô, mecânicos, meu nome é Pacheco, sou instrutor do Senai, trabalho com o módulo da Chevrolet e estou aqui para falar um pouco sobre o sistema de injeção Bosch Motronic M796 que equipa os veículos Chevrolet Vectra, motorização 2.0, 8 válvulas, que está presente nos modelos Elegance e Conforto, e no motor 2.4 DOHC 16 válvulas, modelo Elite. É um sistema de estratégia onde é utilizada a condição densidade por rotação, onde existe todo o controle eletrônico feito através da aceleração eletrônica desse motor. Existe nesse sistema dois componentes principais utilizados: a válvula de aceleração do motor, conhecida por ETC, que é de duplo sensor de posição de borboleta, e através do sensor de aceleração eletrônico ou acelerador eletrônico, também de duplo potenciômetro. As vantagens que esse sistema traz são as seguintes: menor consumo de combustível, melhor controle de marcha lenta e melhor emissão de poluentes. Essa injeção é uma injeção do tipo multiponto, sequencial fasada, aonde nos veículos que utilizam a motorização 2.4 existe a presença do sensor de fase, que faz com que você consiga ter a identificação do trabalho de cilindro a cilindro. Nos veículos 8 válvulas não existe o sensor de fase, é feito por estratégia de módulo que determina qual o cilindro que estará trabalhando, através de uma queda de rotação aplicada pelo sistema de gerenciamento do módulo. Nesse sistema de injeção Bosch Motronic ME796, quando ocorre o sensor de fase, desde que o motor esteja em funcionamento, o sistema continua com a sua injeção sequencial. Caso ocorra o desligamento do motor, numa nova tentativa de funcionamento do motor, esse sistema passa a ser banco a banco. O sistema de alimentação dessa injeção é composto pelo conjunto da bomba, colocada do tipo em tanque, ou seja, internamente ao tanque. Esta bomba tem incorporado o regulador de pressão junto a ela e incorporado também o medidor de nível de combustível. Esse componente é muito importante nesse sistema de injeção, uma vez que o sistema é do tipo Flex Power, trabalha com gasolina e álcool. O tubo distribuidor, contendo as válvulas injetoras, toda vez que for executada a limpeza junto às válvulas injetoras, deverá ser feita através de equipamento de ultrassom, aonde será verificada a vazão, o leque e a condição de estanqueidade das válvulas injetoras. A recomendação de limpeza dela só deverá ocorrer quando apresentar algum sintoma de perda de rendimento. As válvulas são autolimpantes, isso garante uma maior autonomia no sistema, não tendo uma necessidade constante de se executar essa limpeza. O acelerador eletrônico nesse sistema é constituído de duplo potenciômetro. Isso dá maior confiabilidade ao sistema. Se ocorrer falha nos dois potenciômetros, a rotação do motor se elevará acima da rotação de marcha lenta, permitindo que o usuário consiga levar o seu veículo até a oficina mais próxima para a sua devida manutenção. No sistema do circuito de ar, encontramos o sensor MAP, que é um sensor que faz toda a quantificação do ar que vai ao motor, através do sensor de temperatura do ar e através do sensor de medição de pressão do coletor de admissão. É um sensor duplo. Por se tratar de um sistema onde é feita a estratégia de densidade por rotação, a informação desse sensor
que é um sensor conhecido também por PET, juntamente com a informação dos outros sensores, como sensor de temperatura do motor, rotação do motor, determinarão o tempo básico para a injeção de combustível. No circuito de ar também temos aqui o ETC, que é o corpo de borboleta eletrônico, aonde esse componente, trabalhando com o acelerador eletrônico, traz as seguintes vantagens: melhor dirigibilidade devido ao seu controle, maior sensibilidade de resposta na aceleração, facilidade para a correção de falhas no motor e aplicação de equipamento diagnóstico para executar testes junto a ele. É um componente que trabalha com um motor de corrente contínua, também possui duplo potenciômetro de posição da borboleta de aceleração. Se ocorrer falha no corpo do acelerador eletrônico, no ETC, havendo falha em apenas um sensor de posição de borboleta, a sua rotação ficará limitada. E se ocorrer falha nas duas pistas, a sua rotação ficará acima da condição de rotação de marcha lenta, permitindo que o usuário também possa levar o veículo até a oficina mais próxima. O módulo, por sua vez, analisa a solicitação do pedal do acelerador e faz a leitura dos outros sensores, enviando um sinal de comando para o ETC, que por sua vez comandará a borboleta na condição solicitada, desde que os sensores o permitam, através das suas leituras. Esse sistema, por se tratar de um sistema Flex Power, utiliza dois sinais muito importantes. Um deles, sinal de boia, que vem do tanque, que indica para o módulo que foi feito um abastecimento. Toda vez que esse abastecimento for superior a 5 litros, automaticamente o módulo entra na estratégia de aprendizagem rápida. Na determinação de qual combustível que está sendo consumido pelo motor, álcool, gasolina ou mesmo uma porcentagem álcool-gasolina, o sensor lambda ou a sonda lambda detecta isso através da condição de oxigênio, do nível de oxigênio no escapamento, quantificando isso ao módulo de injeção, corrigindo o tempo de injeção e também fazendo com que o mapa do ponto de ignição também seja alterado. Esse aprendizado é um aprendizado que em motores em marcha lenta demora por volta de 1 hora aproximadamente, ou 10 minutos em movimento, aproximadamente em torno de 7 km de rodagem. O sensor de fase está presente nos motores 2.4 16 válvulas, que determina a injeção sequencial, e no motor 2.0 8 válvulas, a injeção sequencial é feita através do software dentro do módulo. Também nesse sistema de injeção está presente também o sensor de detonação, que é responsável pela correção do ponto de ignição toda vez que houver uma ocorrência de detonação junto ao motor. Este componente é o interruptor de freio, que também está presente e tem a função de diminuir o tempo de dash pot que ocorre junto ao corpo ETC, na estratégia de trabalho do sistema de injeção. Este é o sensor ECT, o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Sua finalidade principal está dividida em duas partes: informar ao módulo de injeção a temperatura do líquido de arrefecimento para que possa ser corrigido o tempo de injeção e o mapa de ignição,
adiantando e atrasando o ponto conforme a temperatura. No sistema flex, ele tem uma importância adicional, uma vez que esse componente é responsável também pelo sistema de partida frio, uma vez que o módulo identifica a temperatura e esta temperatura estando abaixo de um determinado valor, se o veículo estiver abastecido com álcool, deverá ocorrer a injeção de gasolina durante a sua partida. Quanto à manutenção, a recomendação da troca do filtro de combustível num período nunca superior a 10.000 km, a troca do filtro de ar em trabalhos severos 7.500 km ou 10.000 km. Bom, agora vamos conhecer a posição dos sensores no motor. Temos aqui o sensor de rotação, que trabalha junto com uma roda fônica ou anel de impulso de 60-2 dentes. Esse sensor PET, sensor de temperatura do ar e pressão do coletor de admissão. Esse é o sensor de detonação, cuja finalidade é informar ao módulo sobre as ocorrências de detonação que ocorrerem. Essa é a sonda lambda, que tem por função informar ao módulo a respeito da queima da mistura. É uma sonda de 4 fios, uma vez que o veículo é um bicombustível, então a informação se torna extremamente importante para o módulo. Aqui nós temos o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, também conhecido por ECT, e logo acima do sensor de temperatura vemos a bobina de ignição do tipo DIS, onde não se utiliza o distribuidor. Esse é o corpo de borboleta, também conhecido por ETC, responsável pela aceleração do motor. Tem todo o seu controle de forma eletrônica. Esse é o módulo de injeção, é um módulo Motronic de 81 pinos, que gerencia todo o sistema deste motor. Nós vemos aqui a caixa de relés que estão diretamente ligados com o trabalho de injeção. Vemos o relé principal, responsável pela alimentação do módulo. Vemos aqui o relé da bomba de combustível. E vemos agora esses 4 relés na cor azul e marrom, que fazem parte do sistema de arrefecimento do motor, na qual possui 3 velocidades de trabalho, todos gerenciados através do módulo Motronic ME796. E aqui vemos o relé de partida, responsável pela liberação da partida do motor. Aqui temos o conector diagnóstico padrão BD2, que é utilizado para conexão com o scanner. A sua localização está logo abaixo do volante, junto aos pedais do acelerador e do freio. Aqui nós temos a lâmpada de diagnóstico da injeção. Toda vez que ocorrer falhas no sistema, a mesma será ativada. No momento de partida, esta lâmpada, após ocorrer o auto-check do sistema, não havendo falhas, ela será desligada pelo módulo de injeção. A caixa de fusíveis fica localizada junto ao compartimento do porta-treco, com uma remoção inferior. Temos acesso à caixa de fusíveis, onde estará localizado o fusível da bomba. Vemos aqui a caixa dos maxi fusíveis junto à caixa de relés. Vemos aqui o fusível da injeção, fusível verde de 30 amperes, e vemos aqui outros 2 fusíveis que pertencem ao sistema de arrefecimento, que é gerenciado pelo sistema Motronic ME796. Como o sistema de injeção eletrônico Motronic ME796 é um sistema de injeção que trabalha em veículos flex, tem o seu gerenciamento em cima de veículos flex, e tem algumas particularidades, como já comentamos anteriormente.
a respeito do sinal que temos do indicador de nível de combustível, que mantém o módulo sempre em estado de alerta toda vez que há um abastecimento acima de 5 litros. Temos o sinal da sonda lambda, temos os valores de temperatura muito importantes, já que é um sistema flex, da temperatura do motor, para a correção tanto de tempo de injeção quanto do ponto de ignição. E o sistema de partida frio, onde vemos o reservatório, a solenoide do sistema de partida frio e o motor da partida frio, que fica junto ao seu reservatório. Bom, a partir desse momento nós vamos começar a trabalhar utilizando a ferramenta especial, que é o scanner, para podermos visualizar alguns códigos diagnósticos e podermos ver o trabalho de alguns componentes, como sensores e atuadores do sistema. Bom, a partir desse momento, vamos trabalhar utilizando o scanner, verificando alguns sensores do veículo e atuadores. O aparelho permite a nós lermos todos os dados e parâmetros que estão de leitura no módulo ou estão armazenados no módulo, em forma de código de falha. O aparelho permite executar leitura de sensores, fazer teste em atuadores e mesmo resetar, apagar códigos de falha uma vez identificado, substituído o componente com defeito. Então entraremos a partir desse momento na tela do TEC 2. Entraremos no menu principal, F0, que é diagnóstico. Uma vez entrando em diagnóstico, escolhemos o ano do veículo, selecionamos o ano do veículo, veículo 2006. E a partir de agora passamos a escolher o veículo. E o nosso veículo, Vectra, ele entra como código ELUX, que é o nome do projeto dele. Por se tratar de injeção, temos os vários sistemas do veículo. Vamos escolher motor, que está ligado à injeção. Entramos na seção de motor, escolhemos o tipo de motor aplicado a este veículo. No nosso caso é um motor 2.4, é o SFD, que é um motor flex, E20 E100, significa motor gasolina, álcool. Selecionamos o motor 2.4, ele pede para nós ligarmos a chave de ignição. Então ligamos a chave de ignição, confirmamos a chave de ignição ligada e a partir desse momento ele nos passa a informação de referência do módulo e aplicação do módulo. Uma vez checado e verificada a condição do módulo aplicado a esse veículo, confirmamos o número de peça e a partir de agora estamos com todos os itens possíveis de serem executados junto ao equipamento de injeção desse veículo. O primeiro deles que nos aparece é o código diagnóstico. Nessa tela será exibido qualquer código que estiver gravado dentro do módulo de injeção. Uma vez selecionado, nós temos a apresentação que podemos ler ela conforme a prioridade, ou seja, se tivermos mais um defeito ocorrido, ele vai apresentar aquele de maior gravidade. Ou podemos ler o código da forma como foi gravado dentro do módulo, em ordem de acontecimento. Selecionamos e observamos que existem vários códigos aqui memorizados dentro do módulo. Um exemplo de código de falha, existe o defeito intermitente e o defeito presente. O intermitente, um defeito que ocorreu e no momento ele não está presente. E o defeito presente é o defeito que está ativo ainda junto ao sistema. Então vemos, por exemplo, alguns códigos que foram apresentados no nosso scanner. Vemos, por exemplo, o código P0560, é um defeito que no momento não está presente, ele ocorreu, é um defeito de falha no sistema de voltagem.
Então, algum problema ligado à tensão de bateria, tensão baixa, por exemplo, geraria um código como esse. Um outro defeito, por exemplo, o P0105 foi um defeito intermitente, falha no circuito do sensor de pressão absoluta no coletor. Foi um defeito que ocorreu e que no momento agora pode não estar presente. A partir do momento que ligarmos o motor, esse defeito poderá voltar a aparecer novamente. Bom, a partir desse momento, resolvidos os problemas dos componentes junto ao veículo, podemos apagar, resetar o código de falha dentro do módulo. Para isso, basta nós retornarmos ao menu anterior e selecionarmos o cancelamento das informações de código de falha. Uma vez selecionado o cancelamento dos códigos de falha, ele pergunta se nós desejamos realmente apagar os códigos de falha. Portanto, vamos confirmar que é isso que nós queremos. Ele diz para nós que os códigos de falha foram, nesse momento, cancelados. Vamos dar continuar e vamos verificar se realmente todos os nossos códigos de falha realmente foram eliminados. E aí está. Nenhum DTC gravado. DTC significa código de falha. Outra função que podemos executar junto ao aparelho é a seguinte: exibição de dados. Ele traz para nós todos os parâmetros de leitura junto ao modo de injeção. Então, para isso, basta nós selecionarmos exibição de dados, entrarmos na indicação de dados, diagnóstico, e a partir desse momento, para esse veículo, teremos disponíveis 51 informações a respeito dos componentes. A partir desse momento, passamos a verificar a situação dos vários sensores e componentes do sistema de injeção. Então podemos verificar desde a simples tensão de alimentação da bateria, através do circuito de trabalho do alternador. O módulo também tem necessidade de um valor determinado de tensão elétrica para o seu trabalho. Verificamos aqui o relé principal ativo, afinal de contas está funcionando o motor, então tem que estar energizado, trabalhando. Relé da bomba de combustível também ativo, está funcionando, portanto a bomba está trabalhando. Relé de partida frio, o motor está em funcionamento. Uma vez o motor entrou em funcionamento, o relé deixa de funcionar, portanto é normal, é natural que esteja inativo a sua condição no momento agora. Sensor de posição do pedal do acelerador. Verificamos aqui, como nós temos junto ao nosso sensor de pedal 2 potenciômetros, verificamos aqui o registro do valor sem aceleração de um deles e verificamos que o seu valor inicial sem aceleração desse sensor é o dobro do outro sensor. Então eles sempre trabalham com o seu valor dobrado, um em relação ao outro. Enquanto ocorre todo o momento de aceleração, o módulo verifica a integridade desse sensor através desses valores. Nesse momento, vamos acelerar de forma gradativa para verificar a leitura do sensor. O que acontece realmente com ele? Um valor em relação ao outro sempre vai ocorrer de forma dobrada. Bom, nesse parâmetro agora, ele indica para nós a porcentagem de utilização do pedal do acelerador. Em vez de termos a leitura em forma de tensão, passamos a ter essa leitura em forma de porcentagem.
Nesse momento, nesse item, ele mostra para nós que a informação do pedal oscilador está chegando ao módulo. Bom, nesse momento, vamos verificar os valores de trabalho que ocorrem junto ao ETC, ao sensor que temos, que é duplo, no corpo de aceleração. Verificamos aqui que os dois TPS que trabalham no corpo, um inicia seu valor de trabalho num valor máximo alto e o outro inicia seu valor de trabalho num valor mínimo. À medida que formos executando a aceleração, observaremos que aquele que tem um valor maior vai diminuindo seu valor e o que tem um valor menor vai tendo seu valor acrescido, até os dois atingirem os seus valores inversos, um de máximo a mínimo e outro de mínimo a máximo. Esse item agora indica para nós a porcentagem de trabalho da borboleta de aceleração. Então, se nós observarmos, à medida que formos acelerando, o seu valor vai também tendo a sua porcentagem aumentada. Nesse item agora, que indica a posição da borboleta de marcha lenta, ele indica as posições de trabalho do ETC. Então, verificamos agora como o motor está trabalhando na condição de borboleta fechada. O indicativo que nós temos é a condição de marcha lenta. À medida que nós formos acelerar, vamos observar essa mudança. Verificamos agora que esta passa para carga parcial, porque saímos do momento de marcha lenta. E se nós levarmos essa condição agora até a sua condição máxima, ele nos indicará carga total ou plena carga. Agora vemos a indicação de rotação do motor. Esse é o indicativo que nos indica qual o giro que o motor apresenta. Nesse momento, fazemos aqui a leitura do sensor de pressão absoluta, que está situado no coletor. O seu valor é variável em função da condição de abertura da borboleta. Verificamos aqui que o valor de tensão varia conforme o nível de depressão no coletor também varia. Essa mesma indicação, ela também é feita através da indicação em pressão, indicada na condição de kPa, quilopascal. Bom, nesse momento, vemos aqui a indicação da temperatura do líquido de arrefecimento. Conforme a temperatura do motor está fria, essa tensão indicada é sempre um valor mais alto, mais elevado. À medida que temos o motor aquecendo, essa tensão vai diminuindo o seu valor. Portanto, como o motor já nos apresenta uma temperatura aí próxima dos 100 graus, percebemos que a nossa tensão indicada já está abaixo de 1 volt. A partir desse momento, verificamos, na continuação aqui das informações diagnósticas, temperatura do ar de emissão. Observamos aí o valor de tensão e também podemos observar aqui a temperatura do ar de admissão. Está nos indicando 55 graus Celsius. Afinal de contas, essa temperatura do ar é a temperatura do ar que está envolvendo o trabalho do motor. Por isso que ela se encontra um pouco mais elevada que a temperatura ambiente.
Bom, nesse momento, vemos aqui agora o trabalho do interruptor do ar-condicionado. Uma vez o sistema desligado, ele nos acusa sistema inativo. A partir do momento que nós ativarmos o ar-condicionado, observamos a mudança do estágio de trabalho para ativo e a resposta imediata do sistema de injeção motrônica, corrigindo o trabalho do ar-condicionado, a compensação de rotação de marcha lenta. Aqui nós verificamos o valor indicado através do sensor da pressão de trabalho do circuito de ar-condicionado, indicado esta em tensão, valor de tensão. Ou podemos também observá-lo na forma de indicação através da condição de pressão, indicada em kPa. Observamos aqui a variação do trabalho do ar-condicionado. Uma vez desligado, o seu valor diminui e a sua tensão também. Uma vez ligado, observamos a sua tensão subir e a sua condição de pressão também aumentar, devido ao trabalho do compressor do ar-condicionado. Todos esses valores que são escaneados, eles são passíveis de consulta o tempo todo, confrontando os valores de trabalho observados com os valores aplicados na tabela de diagnóstico. Nesse momento, observamos aqui a indicação do sensor de nível de combustível. Esse sensor de combustível, de nível de combustível, que fica junto à bomba, na parte traseira, abaixo do banco traseiro, tem seu valor de tensão indicado agora no scanner. E temos também a indicação, não só em tensão, como também na capacidade medida volumetricamente, em litros. Nesse momento, verificamos aqui o funcionamento do interruptor de freio. O nosso interruptor de freio nos envia 2 sinais ao módulo. Essa informação é importante porque no trabalho da desaceleração, uma vez acionado o interruptor de freio, ele executa uma diminuição no tempo da função dashpot, que é o amortecimento da borboleta de aceleração, no seu fechamento. Com isso, melhorando o nível de emissão de poluentes. Então nós observamos, quando acionado o sistema de freio, que ocorre uma mudança no estágio do trabalho do interruptor de freio. Bom, esse sistema de gerenciamento motrônico, ele é integrado também com outros 2 componentes. Como esse veículo possui transmissão automática eletrônica, ou seja, existe um gerenciamento eletrônico atrás do trabalho da transmissão automática, existe uma interligação entre o módulo de injeção e a transmissão automática. E isso se faz perceber através do escaneamento da informação de trabalho da alavanca da transmissão. Então vemos aqui a posição indicativa da transmissão automática. Outro componente que fica integrado com o trabalho da injeção, está ligado a um outro sistema do veículo, é o sensor de velocidade do veículo. O seu sinal passa através do sistema de ABS e esse, por sua vez, o repassa para o sistema de injeção, para a utilização, para a correção dos devidos parâmetros de trabalho do sistema de injeção. Verificamos um outro item aqui, que é a velocidade do veículo, um outro parâmetro que é obtido da leitura através do sensor de velocidade do veículo. Uma vez o veículo parado, a sua indicação agora, percebemos aqui, que indica 0 km. É um parâmetro que pode ser testado com o veículo no elevador ou o veículo em movimento. Vemos aqui esse parâmetro que indica a válvula de ventilação do tanque de combustível ou a válvula de purga. O seu trabalho está sempre diretamente ligado com o trabalho da sonda e com o mapa pré-programado no módulo feito pela engenharia.
E aqui temos a indicação de qual o percentual de trabalho que está executando a nossa válvula. A partir desse momento, vemos aqui o controle do sensor de detonação. Como não está ocorrendo nenhum problema ou alguma situação de detonação junto ao trabalho do motor, o sensor permanece inativo. Aqui nós verificamos a condição de trabalho do aquecimento da sonda lambda. Que é responsável por manter a temperatura de trabalho da sonda. E aqui nós verificamos o trabalho, portanto, do sinal da sonda, aonde essa tensão deve estar o tempo todo variando e de forma rápida. Uma oscilação de tensão abaixo de 450 mV e acima de 450 mV ocorrer de forma lenta, isso também indica uma condição de falha para o sistema. Observar os valores variando, como é a velocidade com que esses valores estão sempre variando. Vemos o trabalho que está sendo feito pela sonda de uma forma indicativa, rico, pobre, conforme o nível de tensão que esta apresenta. Bom, nesse item, nós verificamos aqui o trabalho da sonda lambda de uma forma aonde verificamos circuito fechado e circuito aberto. Aonde circuito fechado indica o trabalho da sonda e do módulo. O módulo lê o trabalho da sonda e passa a corrigir a mistura em função do seu sinal. Ou o circuito aberto, aonde o módulo ignora a leitura da sonda e passa a trabalhar em função das solicitações colocadas a ela. São, por exemplo, quando se faz uma desaceleração aonde executa o cutoff, numa aceleração rápida ou mesmo quando se atinge a plena carga. A informação da sonda é ignorada e a prioridade da informação é a solicitação executada naquele momento. Bom, nesse parâmetro, ajuste longo de combustível, são parâmetros de informação aonde internamente o módulo vai se adequando às respostas de tempo de injeção e ponto de ignição com o trabalho que vai ocorrendo com o motor. Como o nome diz, ajuste longo, esse ajuste ocorre de uma forma mais pausada. Já no ajuste curto, a resposta de correção é muito mais rápida. E observamos aqui, no ajuste curto, como ela responde rápido em relação ao trabalho do motor. Aqui nós temos agora o trabalho dos dois ventiladores do sistema de arrefecimento. Uma vez que o módulo de injeção, o módulo motrônico, ativa o sistema de arrefecimento desse motor em até 3 velocidades. Bom, nesse item agora, verificamos aqui o trabalho do relé do ar-condicionado. Toda vez que nós ativarmos o ar-condicionado, esse relé, por sua vez, também é ativado. Bom, nesse item agora, vemos aqui o modo de corte do ar-condicionado. Esse vai ocorrer toda vez que se fizer necessário. É o caso de uma ultrapassagem ou mesmo quando os valores de trabalho do sistema do ar-condicionado atingirem valores de trabalho elevados. Teremos, portanto, o desligamento do seu sistema. E aqui vemos agora o controle de torque. Como nesse momento nós estamos com o veículo imobilizado, percebemos aqui o indicativo de inativo. Como se trata de um sistema de transmissão com gerenciamento eletrônico neste veículo, observamos aqui um valor de leitura que é passado ao sistema de transmissão, aonde temos o indicativo da solicitação de torque junto à transmissão automática. Verificamos esse item agora em interruptor do sistema de controle de velocidade, na qual nós observamos aqui que está no momento inativo. O mesmo também ocorre em relação ao sistema de controle de velocidade, que é um sistema que controla a velocidade desenvolvida pelo veículo através de um equipamento
junto ao volante do veículo. Agora, vemos aqui a indicação da lâmpada de diagnóstico ou a lâmpada da injeção eletrônica localizada no painel do veículo. Toda vez que ocorrer falhas junto ao sistema, essa lâmpada será ativada. Nesse outro item agora, observamos aqui a relação álcool-gasolina que nós temos no nosso veículo. E nós observamos que temos aqui uma mistura média entre gasolina e álcool. Lembramos que todos os valores de diagnóstico, todos os valores de trabalho dos sensores e dos atuadores devem ser sempre confrontados com os valores indicados pelos fabricantes. Com isso, nós observamos o bom ou mau estado de trabalho de um determinado componente. Nesse item do menu, teste do atuador, nós teremos condição de testar alguns componentes do veículo. Bom, agora temos aqui o teste e controle do oscilador eletrônico. Aonde verificamos alguns valores e parâmetros, como a alimentação do ETC, e verificamos também as posições de trabalho, tanto no sensor de posição da borboleta TP1 e o TP2. Ativaremos agora e verificamos que os seus valores, uma vez feita a abertura total, eles têm os seus valores invertidos. O que era mínimo passa a máximo e o que era máximo passa a mínimo. Aqui, nesse momento, temos aqui o teste do relé do ar-condicionado. Uma vez solicitado o seu trabalho, verificaremos a sua condição. E ouvimos o atracamento da embreagem eletromagnética do sistema do ar-condicionado, junto ao compressor. Nesse momento, executaremos o teste junto ao sistema dos ventiladores, no circuito de arrefecimento, controlados pelo módulo de injeção eletrônica. Aqui, nesse momento, nos é indicada a tensão da bateria e também nos é indicado os dois eletroventiladores, ventilador 1 e ventilador 2. Faremos o primeiro momento de acionamento. Tivemos o primeiro ventilador acionado. Vamos acionar mais um estágio. E vamos acionar o último estágio. Aqui faremos o teste da lâmpada indicadora de defeito, presente no painel, ou também conhecida por lâmpada de diagnóstico. Nesse momento, passaremos a executar algumas funções que são ativadas através da ECU, modo de controle da injeção. Nesse primeiro momento, temos aqui o controle eletrônico do oscilador. Executaremos, portanto, um aumento gradativo na abertura da borboleta de aceleração, através do modo de injeção.
Agora, passaremos a executar agora o teste do córrego injetor, que será executado de um em um cilindro, de forma alternada. Executaremos o corte do primeiro injetor e verificaremos sua queda de rotação. Faremos o próximo cilindro, o segundo injetor, e verificaremos a queda de rotação, se a mesma se mantém próximo à queda da primeira. Executaremos agora o terceiro injetor. E por fim, o último cilindro, o último injetor, o quarto. Passaremos agora a executar o teste de controle de rotação do motor. Passaremos agora a reduzir a sua rotação. Bom, e com isso finalizamos os testes feitos através do scanner. Bom, sempre lembrando a vocês que todo o trabalho executado junto ao sistema de injeção, sempre consultando os valores de trabalho dados pelo seu fabricante. Espero que nosso trabalho tenha sido proveitoso. Meu nome é Pacheco e eu trabalho no Senai com o módulo GM.